Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para você. Hoje eu quero trazer um vídeo aqui para você, trazendo uma explicação sobre algo referente à pregação. Hoje muitos pregadores têm o hábito de achar que o Espírito Santo é que tem que pregar no culto. Muitos não se preparam, às vezes abrem qualquer texto, eu vou abrir aqui, ou eu abri aqui e Deus vai falar com você, né? A Bíblia. Mas nós temos que entender uma coisa: a pregação, o pregador tem três deveres. Há três deveres de todo pregador. Primeiro dever: ler o texto. Você precisa ler o texto que vai ser pregado. E quando eu digo ler o texto, não é só ler no culto. Você precisa ler o texto antes de ler ele no culto. Mas você vai ter que ler antes e vai ter que ler no culto, porque Deus não vai ler para você. Então, o primeiro dever é ler o texto. O segundo dever de todo pregador é explicar o texto. Não é o Espírito Santo que vai explicar, não é Deus que vai explicar. Quem está ali para explicar aquele texto é o pregador. E para ele explicar aquele texto, ele precisou primeiro estudar o texto. Como que você vai explicar? Vai abrir a Bíblia ali e vai começar a explicar algo que você não leu, que você não estudou antes. Está entendendo? Porque não pode ser no achismo, eu acho, eu penso. Não. O texto tem uma explicação para ele. E você vai ter que explicar o texto. E quem vai fazer isso não é o Espírito Santo e muito menos Deus. Deus pode te auxiliar, Ele auxilia, o Espírito Santo nos ajuda quando estamos lendo e estudando. E vai nos ajudar na hora de transmitir da melhor forma para que o coração receba. Mas eu tenho que ler, eu tenho que explicar o texto. E a terceira coisa, o terceiro dever de todo pregador: primeiro, ler; segundo, explicar; e terceiro, aplicar o texto. O que adianta eu explicar um texto? Aconteceu isso, o costume era assim, 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 Jesus falou isso por causa disso. Tá, mas daí? Isso é passado. Mas o que eu posso trazer para o presente? O que eu posso aplicar para o auditório que está me ouvindo? E é o que está faltando. Às vezes o que acontece? O pregador mal lê o texto, se atrapalha tudo para ler o texto, porque não lê o texto antes, e nem tem o hábito de ler, por isso que se atrapalha. E na hora de explicar, não explica nada. Tipo, só vai falando a Bíblia, mas sem explicar, entendeu? É aqueles pregador que fica contando a história, entendeu? Fica contando a história, só contando a história, mas sem explicação nenhuma. Nenhuma. Para você entender melhor. Jesus foi no tanque de Betesda, lá no tanque de Betesda tinha lá um paralítico, o paralítico estava lá há tantos anos e e fica falando, mas não está explicando nada, só está, na verdade, narrando o texto, né, como se estivesse lendo o texto. Mas não tem uma explicação. Por que Jesus foi lá? Por que esse homem esperou tanto? Por que esse homem recebeu o milagre? E
Por fim, alguns daí já sai dessa passagem, já vai para outro, já vai para outro, já vai para outro, já vai para outro, já vai para outro. E no final, o pior de tudo, não aplica o texto. E no final você tem que aplicar o texto. Olha, assim como ele recebeu o milagre, eu usei aqui o exemplo do paralítico, assim como ele recebeu o milagre, porque ele ficou lá perseverando, né, esperando, nós também temos que continuar perseverando na igreja, esperando na igreja, entendeu? Eu estou trazendo a explicação do texto, e daquela explicação do texto, eu trago uma aplicação para o povo que está me ouvindo. Uma aplicação para o povo que está me ouvindo. Então, esses são os 3 deveres do pregador: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Esse é o dever do pregador. Não é Deus que tem que fazer isso. Não é Deus que tem que dizer para você. Não, é você que tem que correr atrás. Daí depois Deus vai te dar graça, vai te dar unção para você pregar, vai preparar os corações para ser receptivo, para receber a palavra que você está trazendo, mas esta é a nossa obrigação como pregador. Então não espere que Deus leia para você, não espere que Deus vai explicar para você, e muito menos que Deus vai descer do céu e vai aplicar o texto que você leu e explicou para o povo. Então, uma mensagem é isso: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tá bom? Se você gostou, deixa o like aí, comente. Se quer algo no canal que você gostaria de saber, algum tema, alguma coisa, deixa aí um comentário. A gente pode correr atrás e trazer para vocês. E, se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Isso é tudo, pessoal.